Nesse vídeo eu vou mostrar para você como calcular um sistema off-grid de duas formas diferentes. Uma forma vai ser mais rápida e é para aquele cliente que é curioso, aquele cara que te passou poucos dados e aí você vai fazer um cálculo rápido para ele, uma estimativa. E um outro cálculo é um cálculo mais completo, de acordo com os equipamentos que esse cliente quer sustentar na sua residência, no seu comércio, tá? Então eu vou fazer dois tipos de sistemas off-grid para você aqui, de forma bem rápida, utilizando o SoftCal. Esse vídeo é voltado para você que trabalha com energia solar, tá? Você que é integrador solar, projetista, que trabalha com projetos de dimensionamento de sistema solar fotovoltaico e principalmente que está entrando nesse mercado de sistemas com baterias, né? Sistemas híbridos, UBS, sistema off-grid. Fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para você como é rápido e fácil fazer esse tipo de cálculo utilizando a ferramenta correta, que é o SoftCal aqui atrás, tá? Para quem não conhece o SoftCal, é um software feito para esse tipo de dimensionamento. Você consegue gerar proposta comercial nele. E para você que quer testar o SoftCal, pode testar de graça. Você vem aqui no nosso site e assina algum plano, não precisa pagar, tá? Vai abrir uma parte de pagamento, você não precisa pagar. E aí você faz um cálculo de teste lá para você. Você consegue fazer até 3 dimensionamentos de teste, beleza? Então, sem mais delongas agora, vamos pro cálculo de exemplo. Pessoal, então eu estou aqui no site do SoftCal, tá? Para quem não sabe, é www.softcal.com.br. E eu vou clicar em acessar painel, porque eu já tenho conta criada e eu já tenho, eu já posso acessar direto aqui, já fiz o meu login aqui no site, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar em novo cálculo, e aí ele vai me perguntar qual tipo de sistema eu quero calcular. Dessa vez, nesse exemplo, é um sistema off-grid. E agora ele vai me pedir a modalidade do cálculo. Então, esses dois tipos de cálculo que eu vou fazer para você agora, o rápido e o completo. O rápido é aquela estimativa rápida para aquele cliente que te passou pouca informação, que você só tem uma estimativa de energia. O completo é quando você já tem mais informações dos equipamentos que as baterias vão ter que sustentar. Então, eu vou aqui no rápido primeiro e eu já vou começar aqui colocando os dados de exemplo. Então, vamos colocar um exemplo aqui que chama João Oliveira, por exemplo. E aí, a cidade, eu vou colocar aqui em Belo Horizonte mesmo. Belo Horizonte, estado Minas Gerais. Vou pegar a latitude e longitude desse local. Eu já tenho aqui salvo algumas, que são dos últimos cálculos que eu fiz. Mas para mostrar para vocês aqui como que funciona, eu já vou puxar uma nova latitude aqui. Então aqui eu estou em Belo Horizonte, ó, tá vendo? Vamos puxar aqui do bairro Castelo, por exemplo, aqui, ó, de uma residência qualquer aqui, ó. Cliquei aqui, pronto, já apareceu a coordenada, é só clicar em cima dela. E agora eu volto para o SoftCal e vou colar essa coordenada aqui. Então a latitude fica aqui desse lado, eu vou copiar, recortar, quer dizer, a longitude colar do outro lado aqui, ó. Pronto. Cliquei em obter radiação. Isso aqui, gente, é para puxar a irradiação solar do local, tá? Porque o cálculo fica muito mais assertivo quando você coloca o endereço no Google Maps, né, rua, número, ou pelo menos o bairro ou a região onde está essa residência ou esse comércio que você quer calcular, né, seja o que for. Mas é importante você puxar a localização correta, para puxar a irradiação correta, tá? Irradiação aqui está marcado como mínima, porque é o recomendado para off-grid, né? Os painéis têm que conseguir carregar as baterias até no pior dia de irradiação solar do ano. Então é sempre recomendável manter na mínima aqui, tá? Lembrando, para quem não sabe o que é off-grid, hein, gente? Sistema off-grid é aquele sistema que não tem conexão com a rede pública de energia. É só painéis e baterias. Então, quando está de dia, os painéis estão gerando energia solar para o consumo e estão carregando as baterias também. De noite, usa-se a energia das baterias. Fechou? Rede elétrica, vou considerar 127/220 e fase desse caso aqui, vou colocar bifásico. Avançar. Esse consumo de energia é a estimativa que a gente vai colocar. Então, vamos supor que um cliente virou para você e falou assim, eu quero para minha casa, minha casa não tem conexão com a rede, ou então eu estou colocando um sítio e eu estimo que lá, eu estou construindo um sítio, quer dizer, né? E lá não vai ter conexão com a rede elétrica. O pessoal gosta muito de falar chácara, né? Normalmente, quando fala chácara, é um sítio sem energia, é um sítio sem conexão na rede elétrica. Então, aqui eu coloco a estimativa de consumo desse cliente por mês. Lá eu vou consumir mais ou menos uns 500 kWh mês. Beleza, vou colocar aqui. Ou você vai estimar, ou o cliente vai estimar te falando quanto que ele vai gastar de conta de luz, né? Quanto que ele vai pagar mais ou menos. Então aqui vamos supor que seja 500 kWh mês. Na verdade, vou colocar menos. Vamos colocar um sistema um pouco menor aqui, 300. Que eu acho que é uma média mais comum aqui do mercado brasileiro, aí, residencial, de sítio, de chácara. Beleza. A autonomia já está 24 horas, você pode aumentar se quiser, porque no mínimo tem que funcionar 24 horas o sistema, né? Ele tem que ter essa independência de no mínimo 24 horas. Se você quiser colocar 48 horas, um tempo maior, você pode. Isso aí vai aumentar o número de baterias do sistema. Eficiência do sistema fotovoltaico está aqui mantida em 75%, sombreamento está 0%, mas você pode editar isso aqui se você quiser, tá? Clico em avançar, aqui eu vou selecionar a bateria que eu vou utilizar nesse cálculo. Então isso aí, gente, eu indico para você olhar com o seu distribuidor qual que é o modelo de bateria que ele trabalha. E aí você usa esse modelo, que é o modelo do distribuidor de confiança que você trabalha. Se não tiver aqui nessa lista, você pode clicar em solicitar adição de baterias aqui, informar aqui digitando e, se quiser, pode até anexar o datasheet aqui dessa bateria, beleza? Eu vou selecionar aqui um modelo. Antes de selecionar, o SoftCal já está me falando aqui, a capacidade necessária, de acordo com a quantidade de energia que eu coloquei no passo anterior, né? Eu coloquei um consumo de 300 kWh e ele já me passou aqui uma bateria de 11,7, ou um banco de bateria de 11,7. Então aqui eu estou querendo pegar essa bateria aqui da DAE, ó, de 6,1.
Porque aí eu sei que vai dar 2 baterias. Vai dar um pouquinho a mais que 11.7, então vai dar aquela gordurinha para ficar melhor para o cliente ainda, para ele ter um tempo a mais de autonomia. Beleza, então eu já selecionei, a bateria apareceu aqui, eu cliquei em avançar, e aqui eu vou colocar a potência unitária do painel solar que eu vou utilizar nesse sistema. Então você coloca aí normalmente a potência que você utiliza, né? Eu vou colocar aqui 620 watt pico. E clico em realizar cálculo, confirmo, e pronto, já saiu aqui o resultado, ó. Número de módulos, 6 módulos fotovoltaico, dando uma potência total de 3,72, geração total do sistema 340 kWh por mês, um pouco acima dos 300 que a gente colocou, né? Justamente para carregar essas baterias aqui, porque tem uma perda de eficiência para carregar as baterias, e é lógico também para gerar para o consumo do cliente. A bateria aqui deu 2 modelos, né? 2 baterias, né? Desse modelo aqui, que a gente selecionou, a RW M6.1, que é de 6,1 kWh, da fabricante da E. E aqui, a potência mínima do inversor, que é de 2,9, ou seja, tem que usar disso aqui para cima. Provavelmente você vai usar um inversor de 3, tá? Tensão de rede, tem outras informações aqui. Vamos gerar uma proposta rapidinho aqui, só para você ver como é que fica. Então, vamos supor que o valor desse equipamento, vou chutar aqui por cima, tá, gente? Isso aqui não é para você usar como base, eu só estou chutando um valor aqui. Vamos supor que seja 25 mil de equipamento e de serviço 10 mil reais aqui. Beleza, vou manter a tarifa de energia em 0,95, mantendo um descontozinho aqui. Eu sei que está mais caro hoje, mas eu considero um desconto por causa do mínimo que o cliente já tem que pagar, então desconto um pouco na tarifa aqui. Vou manter aqui desmarcado, porque se eu marcar aqui, vai mostrar esses 2 valores separados na proposta, e tem muitos que não gostam, inclusive eu particularmente, que não gosto de mostrar esse valor separado, de equipamento e de serviço. Gosto de mostrar só o valor total. Então, eu vou tirar isso aqui, vou manter desmarcado mesmo. Data de validade da proposta daqui um mês, eu estou gravando hoje dia 22 de maio, então está jogando um mês para frente, está dando 21 de junho. Garantia de 12 meses, normalmente as empresas dão essa garantia de serviço. Módulo, eu vou pegar, qual que é a marca do módulo? Vamos pegar um de exemplo aqui, JA Solar. Aqui, ó, já apareceu, ótimo. Inversor, vamos colocar o inversor da DAE, né? Já que eu estou usando a bateria da DAE, vou usar o inversor da DAE também. A potência desse inversor de 3, né? Porque aqui me indicou 2,9, eu estou colocando o inversor um pouco acima. Vou selecionar o tipo do inversor, que é string, e função desse inversor off-grid, nesse caso. Mas eu também poderia pegar um inversor híbrido, tá? Se no futuro esse cliente falar, talvez eu ligue um padrão de luz lá para conectar com a rede. Você pode deixar já preparado e colocar um inversor híbrido, que também faz a função de off-grid. Mas eu vou deixar aqui um inversor off-grid mesmo. Garantia dos módulos. Vamos supor que seja 10 anos para o módulo, 5 anos para o inversor e 5 anos para a bateria. Ajuste de quantidade. Isso aqui é opcional, tá, gente? Deu 6 painéis, deu 2 baterias. Mas se você quiser adicionar mais uma bateria ou reduzir número de painel, aumentar painel, você pode aqui, ó, você pode editar aqui. Responsabilidade é sua, vai mudar na proposta. Mas o cálculo do softcal, o resultado não muda, tá? E observações adicionais. Então, se eu colocar alguma observação aqui, ó, às vezes alguns casos específicos exigem que você seja mais específico na proposta, né? Você coloca alguma questão, alguma particularidade que você tem que incluir nessa proposta, você pode escrever aqui que vai aparecer na última folha da proposta, tá? Nesse caso, eu não vou colocar nada e já vou mandar gerar. Essa última opção aqui é para os planos profissional e prêmio, que vai ter uma página a mais mostrando, falando sobre sua empresa. Então, você pode colocar um texto lá, resumido, falando sobre sua empresa, vai ter um card falando a quantidade de projetos e outros dados também, região de atuação, etc. E também você pode inserir até 7 fotos de projetos da sua empresa, tá? Que sua empresa executou. Isso aí traz uma credibilidade a mais para o cliente. Mas lembrando, é só para o plano profissional e prêmio. O plano básico inicial não tem isso. Então eu vou clicar em gerar proposta aqui e já gerou a proposta comercial, a do off-grid. Então aqui tem a capa com as informações aqui. Essa logo do Softcal aqui, na verdade, seria a logo da sua empresa, tá? Aqui fica a logo da sua empresa que você insere. Isso é bem simples de fazer. Aqui os dados da sua empresa também, eu estou usando os dados do Softcal porque é um exemplo. Aqui os dados do cliente. E aqui está falando sobre o sistema, quantidade de painéis, quantidade de bateria, o inversor aqui também, né, os dados do inversor, outras informações aqui, vantagens de ter um sistema off-grid, valor do investimento, não está falando do valor separado aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu desativei a opção? Para não mostrar o valor de equipamento e instalação separado? Então, não está mostrando aqui e está mostrando só o valor total. Aqui já estão os valores de retorno, né? Então, retorno mensal, anual, payback, lembrando que esse valor de 35 mil eu usei de exemplo, não faço nem ideia quanto que seria esse valor aqui agora de cabeça. As garantias do sistema e a última página sobre a empresa, né? Que é aquela página que eu falei com você que só o prêmio e o profissional tem direito. Aqui, se o cliente gostar, porque o que acontece? Quando você vai compartilhar a proposta, você pode mandar ela por link, tá vendo? Você pode copiar o link dela aqui e manda pro link, pro usuário abrir no celular dele, ou você pode baixar o PDF. Se for pelo link, é clicável essa parte aqui. Então, se seu cliente tiver alguma dúvida, vou até dar um zoom aqui, ó, tá aqui, ó, tirar dúvidas. Ele vai clicar e vai abrir no seu WhatsApp, tá? Aqui tá o número da Softcal, mas vai abrir direto no seu WhatsApp. Beleza? Agora, vamos voltar aqui, vamos fazer um cálculo de sistema off-grid novamente, só que o cálculo completo. Vou fazer um cálculo bem rápido aqui agora, senão a gente vai se delongar demais. Então vamos lá, ó. Escolha a modalidade do cálculo, agora eu já vou completo. Beleza, então vamos lá. Agora eu vou colocar aqui Antônio José, nome de velho, assim que é bom. Cidade, Belo Horizonte, mesma coisa. Estado, Minas Gerais.
Aqui eu vou usar uma coordenada recente, que eu já utilizei, né, que eu já mostrei para vocês como que puxa a coordenada. Clico em obter radiação, já puxou a radiação do local, vou manter a mínima aqui, 127/220, e agora vai ser trifásico. Aqui já está autonomia, tudo marcado aqui, 24 horas de autonomia, eficiência e sombreamento, vou manter a mesma coisa. E agora, aqui a diferença é essa. Aqui eu não coloco, esse cálculo completo, eu não coloco a estimativa, o consumo mensal do cliente, né? Eu vou colocar os equipamentos. Então eu vou adicionar, o que tem lá no local? Geladeira, ar-condicionado, o que você quer sustentar nesse local aí? Então é isso, beleza? Então aqui, vamos supor, apesar que eu selecionei Belo Horizonte, vamos supor que seja um sítio, tá? Belo Horizonte não tem muito espaço para pôr sítio, mas que é muito urbanizado. Mas vamos supor que seja um sítio que essa pessoa vai colocar uma geladeira, vai colocar mais alguns equipamentos. Então eu vou colocar aqui, ó, manualmente primeiro, ó. Não vou colocar geladeira não, vou colocar um equipamento diferente aqui, quer ver? Vamos pensar no forno elétrico. Forno elétrico, a potência dele de 4, a quantidade quer dizer 1, potência unitária 400, tempo de utilização 2 horas por dia no máximo que ele vai usar esse forno elétrico. Tô achando até muito, mas vamos colocar 2 horas. Lista de equipamentos aqui. Se eu não quiser ficar digitando tudo manualmente igual eu fiz aqui, eu posso pegar uma lista que tem vários equipamentos aqui com potência média, tá? Isso aqui foi a CEMIG que forneceu. Tem mais alguns equipamentos aqui mais novos que a gente que inseriu. Ar-condicionado inverter, por exemplo, aqui. Então tem várias coisas aqui que você pode usar como base. Por exemplo, geladeira. Aqui, ó, tem geladeira comum e duplex. Vamos considerar uma duplex aqui, quantidade 1. Tempo de uso dessa geladeira. Gente, geladeira funciona entre 30% e 50% do tempo, tá? Eu gosto sempre de considerar 50% do tempo. Então, se eu, no sistema off-grid, se está lá na autonomia 24 horas, vou considerar aqui 12 horas de funcionamento dessa geladeira. Adicionei. Vamos colocar aqui lâmpada também, ó. Tem um monte de lâmpada aqui, ó. Lâmpada de 15, de 60, de 100 watts. Vamos considerar uma lâmpada de 20 watts aqui. Vamos considerar que sejam 15 lâmpadas nesse local e elas funcionam em torno de 6 horas por dia. Adicionei. Vamos colocar mais uma coisa aqui, ó. Vamos considerar um computador. Aí, ó, computador desktop. Funcionando quanto tempo por dia? Vamos considerar aqui umas 5 horas. Fechou? O que mais? Ar-condicionado, que muita gente gosta de incluir. Beleza, vamos colocar um ar-condicionado de 9.000 BTUs aqui. Um só já tá bom. E 4 horas de funcionamento. Pronto. Vou clicar em fechar. Olha, já adicionei bastante coisa aqui, ó. Tá dando de potência 2,2 no total, né? 2,2 kW. Consumo 11,5 kWh por dia. E uma corrente estimada de 5,77, tá? Por fase isso aí, tá, gente? Porque lá, antes eu selecionei que é trifásico, tá? Então esse aqui é uma corrente balanceada e é um valor estimado. Beleza, coloquei tudo aqui e vou clicar em avançar. Ele vai me perguntar se eu quero inserir algum motor ou bomba. Normalmente, zona rural, tem alguma bomba que o cliente quer sustentar com bateria. Não é o indicado, tá? Mas se for o caso, se não tiver como, tem que sustentar, beleza, vamos adicionar. Por quê? Porque motor ou bomba pesa muito a bateria, aumenta muito a quantidade de baterias para sustentar. Mas vamos colocar que sim aqui, para vocês verem como é que é. Ó. Então aqui, eu vou colocar aqui um motor de 2 cavalos. Um exemplo vai ser esse, 2 CVs aqui. A unidade de potência desse motor, cavalos. Qual que é a potência? 2. Quantidade, 1. Tempo de utilização, vamos considerar aqui umas 3 horas por dia. Corrente de partida, vamos supor que seja de 15 amperes. Não, 15 acho que é muito para esse motor. Pode ser, 15 amperes. Apertei Enter, tá aqui, tá? Lembrando, essas informações você pega na plaquetinha do motor, tá? Normalmente os motores, o que é informado é a potência mecânica. Então tem uma perda de eficiência para a potência elétrica verdadeira. Por isso que aqui está sempre a eficiência do motor em 75%. Para considerar essa perda de eficiência aí, que vai transformar essa potência, fazer a transformação para quilowatt, se tiver em cavalo ou em HP, ou em próprio quilowatt, beleza. E também considerando essa perda de eficiência. Tá? Então, essa conta aqui para chegar nessa potência total, ele fez a transformação de 2 CVs para quilowatts e ainda considerou uma perda de eficiência aqui de 25%. Tá? Ou seja, ele tem 75% de eficiência. Mas você pode editar aqui se você quiser. Então, beleza, adicionei o motor aqui, vou clicar em avançar, vou selecionar a bateria antes. Já está mostrando aqui, ó, capacidade necessária, 20,3 kWh. Beleza. Vou selecionar uma bateria da Goodyear aqui. Essa bateria aqui que é o modelo novo, ó. De 5,12 kWh. Então vai dar aí já mudou aqui, porque a Goodyear trabalha com 100% de DOD, né, de profundidade de descarga, então a capacidade muda aqui de acordo com o DOD da bateria. Ela está calculada para um valor geral que é de 90%, que a maioria das baterias é isso, mas nesse caso aqui, como é 100%, até diminuiu a capacidade aqui, 18,1 kWh. Então aqui eu já sei que vão dar 4 baterias aqui para suprir esse sistema. De cabeça eu já estou vendo, né, por causa disso aqui, ó. Cliquei em avançar, agora eu vou colocar a potência do painel fotovoltaico, vou considerar aqui 620, apertei Enter, confirmei. E pronto, já saiu o resultado aqui do meu sistema off-grid completo, que vão ser 10 painéis de 620, dando uma potência total de 6,2 kWh, quilowatt pico, quer dizer, e a geração de 567 kWh, aí sim. Então aqui está gerando 567 kWh mês, vão ser 4 baterias para esse sistema, e do modelo LX A5.0 da Goodyear, tá? De 5 kWh. Então aqui tem as outras informações, a potência mínima desse inversor de 4,8, ou seja, eu vou usar inversor de 5 para cima, né, de 5 kW, e aqui mostra a tabela de cargas de tudo que eu preenchi, tanto dos equipamentos normais quanto do motor, beleza? E agora eu posso gerar o PDF desse resultado para me cotar com o distribuidor, ou eu posso clicar aqui em gerar a proposta comercial.
Eu vou gerar essa proposta rapidinho aqui, só para vocês verem a diferença dessa para outra. Então aqui eu vou colocar um valor de equipamento aqui de 50 mil. E de serviço aqui, eu vou colocar de, sei lá, 18 mil reais aqui. Beleza, deu 68 mil no total. Dessa vez eu vou acionar aqui para exibir a composição de preço, mostrando valor de equipamento e valor de serviço. Vou manter aqui a validade, mesma coisa, garantia, mesma coisa. Aqui eu vou colocar painel da Canadian. Inversor, eu estou usando a Goodwee, beleza. Potência desse inversor de 5, né? A gente viu ali atrás que a potência mínima é de 4,8, então eu vou usar um inversor de 5. String também, e a função do inversor, nesse caso eu vou deixar um híbrido. Para o cliente se preparar no dia, se ele quiser colocar um sistema, se quiser ligar na rede elétrica, né, na rede pública, ele já tem um inversor híbrido lá que vai fazer essa comunicação e pode até injetar energia na rede também. Aqui, garantia dos módulos. 10 anos, 5 anos no inversor, 5 anos na bateria. Ajustar a quantidade. Não vou ajustar, mas se você quiser, você pode editar. Na verdade, vamos colocar um painel a mais aqui. Calculado foram 10, né? Vamos considerar que sejam 11, só para você ver. Bateria, vou manter a mesma coisa. Beleza, cliquei fora. E vou adicionar a observação aqui. Esse sistema utilizará inversor híbrido para, no futuro, fazer a ligação com a rede pública de energia. Só uma observação para vocês verem como é que fica, tá, gente? Beleza, cliquei em gerar proposta. Proposta gerada. Aqui ele já está me avisando que a quantidade foi modificada por mim, né? Eu editei a quantidade, aqui em cima está avisando isso. Beleza, os dados aqui na proposta, tudo certinho. Mesma coisa, ó, você vê que aqui foram 11 painéis, 11 unidades, que foi o que eu editei. 4 unidades de bateria, com todos os dados da bateria, dos painéis, dos inversores, autonomia de 24 horas, materiais, né, de instalação incluso, né, que são cabos, proteções, etc. Falando sobre as vantagens do off-grid, beleza, valor total dessa vez está descrito aqui, discriminado, né? 50 mil de equipamento, 18 mil de instalação em projeto, os valores aqui de payback, de retorno anual e mensal, garantias, tudo aqui. E agora olha que legal, nesse caso aqui, quando você faz um cálculo completo, ele vai mostrar na proposta os equipamentos que você colocou, tá vendo? Tudo que você cadastrou na tabela de cargas é mostrado aqui agora, inclusive o motor aqui também. E aí os valores totais aqui, por quê? Porque se esse cliente no futuro falar com você, não tá dando conta aqui as baterias não. Aí quando vai ver, ele colocou mais equipamento lá e também não falou nada, né? Ele tá usando mais equipamentos do que você calculou. Isso acontece na prática, tá, gente? Então, essa tabela aqui, na proposta, te resguarda para esse problema, que você mostra para ele, aqui, ó, sua proposta foi para calcular isso, isso e isso. Entendeu? Então, isso aqui é para te resguardar. E aqui no final, notas e observações. Então, adicionou a página aqui com justamente a observação que eu coloquei aqui, ó, esse sistema utilizará inversor híbrido para no futuro fazer a ligação com a rede pública de energia. Tá vendo? Então foi gerada essa parte de nota e observação e no final aqui a página da empresa. Lembrando que essa página é só para os planos prêmio e profissional, tá? Você pode editar da forma que você quiser com os dados da sua empresa e aqui na capa colocar o logotipo da sua empresa aqui para qualquer plano, tá? Um plano básico também você pode editar aqui e colocar o logotipo da sua empresa. E é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, se você quer que eu calcule algum tipo de sistema, coloca aqui nos comentários. E se você ficou até o final, eu peço você para deixar seu like, compartilhar com algum outro amigo seu que trabalha com o sistema solar, tá? Isso ajuda muito a gente aqui no Softcal. E se você quiser fazer o teste, é só entrar no nosso site www.softcal.com.br ou clicar no link da descrição abaixo também, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!